Ok, então vamos lá. Hoje, dia 4/6/2025, vamos fazer a correção da atividade 12. Atividade 12. Chegando aí para vocês a tela do meu computador. Bom, a atividade 12 ela é referente à Prefeitura Municipal necessita controlar o uso do sistema de transporte público. O que a gente precisa saber? O fluxo de embarque de passageiros em cada linha. O que a gente entende por uma linha de ônibus? Uma linha de ônibus é que faz um determinado trajeto sempre, né? Sei lá, rodoviária centro. É o ônibus que sempre faz do centro para a rodoviária para o centro. Então, a gente precisa saber quantos passageiros estão embarcando nessa linha. Quantos usuários embarcam por dia ou faixa de horário? Então, a quantidade de usuários. Quantos embarques acontecem por rua ou bairro? Qual a idade dos usuários e qual a proporção dos usuários de cada sexo? Olhando esse cenário, a gente percebe que há uma situação onde os usuários estão previamente cadastrados, que é o caso aí dos cartões que a galera usa, né? Porque fala aqui, ó, tem que saber quantos do sexo masculino e feminino, idade, data de nascimento desses usuários, e aí depois a gente vai tentar identificar como é que a gente registra esses embarques por rua ou bairro. Bom, então vamos lá, vou fazer isso direto no Workbench. Então deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu consigo deixar as duas telas ao mesmo tempo. Não, a gente pode ir vendo uma de cada vez. Vou criar aqui no Workbench um novo modelo. Nesse novo modelo, vamos criar aqui as tabelas. Bom, como eu disse, a gente já tem aí uma expectativa dos usuários pré-cadastrados. Porque senão, para mim saber idade, data de nascimento, sexo, essas coisas, eles têm que estar cadastrados. Então, vamos colocar aqui uma tabela bem simples de usuários. São usuários, né? Os usuários do transporte público. Então, nós vamos ter a tabela de usuários. Esses usuários todos terão um código de identificação. Eles vão ter um nome obrigatório, também obrigatório a data de nascimento, que vai ser um simples date obrigatório também, e também o sexo. O sexo eu vou colocar um char de 1, FOM também obrigatório. Acho que é só isso que precisa dos usuários, não tem nenhuma informação a mais aqui, né? Bom, eu preciso saber das linhas, ó. Eu preciso saber das linhas de ônibus. Bom, então essas linhas, deixa eu salvar essas tabelas aqui de usuários. As linhas, como é que a gente vai chamar isso? As linhas, elas sempre têm, assim, um nome, né? Cássio Rezende Aeroporto, sei lá, circular, eles têm sempre um nome ali que indica aquela linha, né? E a gente pode ter uma tabela para essas linhas, mas seria mais eficiente se a gente tivesse, deixa eu ver aqui no site da prefeitura, Uberaba, linhas de ônibus. Uberaba, linhas de ônibus. Horários e linhas de transporte coletivo. Vamos ver o que tem aqui. Revisão, prioridade, atendimento, compromisso. Consulta horário das linhas. Vamos ver o que ele fala aqui, que ele mostra para a gente das linhas aqui. Busque por uma linha. Ah, aqui, ó. São Cristóvão Facos, Jardim não sei o quê, não sei o quê. Então, o que eu posso fazer? Como podem ter nomes repetidos, por exemplo, vamos ver se tem repetido aqui.
Uniub. Vamos ver do mercado. Mercado Municipal Buritis. Beija... Capelinho do Barreiro, Terminal Beija-Flor. Abadia. Parece que não tem nome repetido, não, mas eu imagino que poderia ter, viu? Circular 1, Circular 2, Boa Vista, Volta Grande. As linhas aqui, Circular 1, Jardim Ana T, Interbairros, Terminal Gameleiras, Terminal. Terminal Univerde, Terminal Manuel Mendes, Terminal Gameleiras, Maria da Glória, Terminal Univerde, Capelinho do Barreiro. Eu vou fazer o seguinte, como eu acredito que pode haver repetição desses locais, eu vou criar uma tabela que eu vou chamar de locais. Locais, que vai ter só código e nome. Tá? O que seriam os locais? São Cristóvão, UFTM, Jardim Triângulo, Santa Maria, Pacaembu, seriam os locais. Ok? Código da aula. Vixe, Maria. RMS, ZFBO, ZFBO, UEG. Deu certo? Bom, então esses são o que eu estou considerando os locais. Agora eu tenho as linhas. As linhas, elas vão ter um código, e aí elas vão ter pelo menos uma referência, né, um local. Então, a linha vai ter um local obrigatório e um local opcional. Por que um obrigatório e um opcional? Porque o FTM é um local só. Agora, São Cristóvão / Factos é dois locais. Então, fazendo dessa forma, eu acho que fica melhor. Aliás, eu acho que fica melhor ainda se eu colocar diferente. Deixa eu pensar aqui se vale a pena fazer um muitos para muitos aqui. Dentro dessa lógica que eu estou pensando aqui, compensaria mais fazer um muitos para muitos. Então eu vou mudar de estratégia, tá? Vou mudar de estratégia. Eu vou criar locais, não, eu vou criar só linhas mesmo. A minha tabela de linhas, ela simplesmente vai ter o código e o nome. E os nomes serão esses aqui, ó. Linha 10, São Cristóvão Factos. Linha 11, Jardim Uberaba Via Tutunas, Terminal Univerde. Linha 15, Distrito Industrial 2. Linha 17, o FTM. Dá até para copiar isso aqui depois, para inserir os dados. Então, eu tenho as linhas. Bom, vamos voltar aqui para ver o que mais precisa. Bom, eu vou saber, no momento do embarque, eu preciso saber em qual linha esse passageiro está embarcando, tá? Então, o que eu vou fazer? Entre usuário e linha, eu vou colocar um relacionamento de muitos para muitos. Por quê? Porque um usuário ele pode embarcar em várias linhas diferentes e uma linha pode receber vários usuários. Então, muitos usuários, muitas linhas. Quando é muitos para muitos, nasce essa tabela aqui, ó, que eu vou chamar de embarques. Embarques.
Aí eu vou ter o usuário que está embarcando, a linha que ele está embarcando. Eu vou chamar isso aqui de passagem, bilhete, coisa do tipo. Vou chamar de bilhete, tá? O que é bilhete? Bilhete seria aquela identificação da passagem, tá? Bilhete. Pronto. E esse vai ser um número. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que, se eu preciso saber, ó, eu tenho os embarques e tenho as linhas. Preciso saber quantos por dia ou faixa de horário. Por dia ou faixa de horário, o que eu vou ter que fazer aqui no embarques? Eu vou ter que registrar aqui, ó, dia, hora, um date time, que vai ser obrigatório. Na hora que você passou o cartão na catraca, ou passou o cartão dentro do ônibus, ele vai considerar que é o momento do embarque e registra o dia e a hora do seu embarque. Consequentemente, se eu sei o dia e a hora do seu embarque, eu sei quantos usuários embarcaram por dia ou por horário. Agora, nós temos que ver, bom, a questão do fluxo de passageiros em cada linha a gente já tem, porque quando ele embarca, eu já sei em qual linha ele está embarcando. Por dia e faixa de horário, eu também já sei, porque tem aqui dia, hora, que é date time, ele embarcou, passou o cartão, seja na catraca ou seja dentro do ônibus, ele registra aquele dia, aquele horário de embarque. Isso não vai ser 100% preciso, a não ser que esse leitor de cartão esteja na porta do ônibus. Você já entrou, você passa. Se esse leitor de cartão tiver mais no meio do ônibus, e você entrar, rodar uns 4 quarteirões, depois passar o seu cartão, não vai ser tão eficiente com relação ao horário, né? Não vai ser tão preciso. Agora, quantos embarques acontecem por rua ou bairro, nós vamos ter que criar as tabelas de ruas e bairros. Ruas. Na realidade, ruas, vocês sabem que o nome científico são logradouros, né? Não sei se a gente pode chamar esse nome técnico, porque rua é rua, tem avenida, tem travessa, tem praça, tem alameda, tem um monte de denominação aí para os tipos de logradouros. Vamos botar só assim, ó, logradouros e dei nome. Não sei. Aí depende, eu acho. Pronto. Aí, então, nós temos a questão agora do rua e bairro. Vamos ter que criar as duas tabelas. Logradouros, que são as vias, as ruas, as avenidas, né? E vamos ter que criar a tabela de bairros. Então, bairros, também na mesma lógica. Quando eu falo para vocês a rua, automaticamente você já sabe o bairro? Por que que não? Porque pode ter uma rua que passa em 3 bairros diferentes, certo? Se eu falar para você que o cara embarcou na Leopoldina de Oliveira, ixi, pode ser uns vários bairros diferentes. Então, se é assim, no meu cenário aqui, eu não preciso ter relação da rua com o bairro. Eu preciso ter relação da rua com o embarque do embarque com os bairros. Então, embarcou, o sistema vai ter que, de alguma forma, registrar qual é a rua, o gradouro, e qual é o bairro. Pronto. Agora, mas como é que ele vai adivinhar isso? Aí a gente tem que ver. Se a gente precisar usar
uma localização. Vamos supor que o leitor de cartão do ônibus tenha um cara que pega a posição GPS. Então, aqui no embarque, quando eu registrar o dia e a hora que você acessou, eu poderia também registrar essa posição GPS e, eventualmente, ter alguma outra base de consulta para registrar o bairro e o logradouro daquela posição GPS, tá? Aí eu usei um outro, né? Eu usei diferente. Ó. Tá vendo que esse aqui tá contínuo e esse aqui tá pontilhado? É porque são dois diferentes. Só tem esse um para muitos aqui e esse um para muitos aqui. Bom, ele até gerou umas chaves diferentes, tá vendo? Esse aqui gerou uma chave vermelha, esse aqui gerou não gerou chave. Deixa eu ver lá dentro o que muda. Ah, esse logradouro, esse bairro aqui, ele botou como chave primária, por isso que estava como chave. Pronto, agora ficaram iguais. Pronto. Então, acho que com isso aqui a gente já consegue atender os requisitos aí, ó. Deixa eu salvar esse negócio, que eu vou disponibilizar esse arquivo pronto para vocês, para facilitar aí. Ônibus. Vamos ver. Qual o fluxo de embarque de passageiros em cada linha? Aqui eu tenho os embarques, e aqui eu tenho os passageiros. Também está fácil de identificar, né? Aqui eu tenho as linhas. Então eu tenho os passageiros e os embarques que acontecerem em cada linha. Quantos usuários embarcam por dia? Eu pego essa tabela de embarques, conto por dia e hora e consigo identificar aqui também, ou por dia, ou por faixa de horário, quantos embarques acontecem em Uberaba no período de 17 até 19. Eu chutaria uns 40% dos embarques do dia. E uns 40% que acontece entre 5 da tarde e 7 da noite, e mais uns 40% que acontece de 6 da manhã às 8 da manhã, e os outros 20% durante o dia. Sei lá, isso seria só um chute, uma estimativa. Quantos embarques acontecem por rua ou bairro? Cada embarque, quando ele é registrado, o sistema registra qual que é a rua e qual que é o bairro que aconteceu aquele embarque. Aí a questão de fazer esse registro aqui vai depender do algoritmo. O algoritmo vai ter que descobrir. Os bairros estão aqui, os logradouros estão aqui, e talvez um sistema paralelo aí, ou integrado de GPS, poderia facilitar essa vida aí. A idade dos usuários está aqui na data de nascimento dos usuários. Ó. Na tabela de usuários tem a data de nascimento, então seria só pegar essa data de nascimento. E a proporção dos usuários de cada sexo, também na tabela de usuários eu tenho a coluna sexo, também está tranquilo, tá? Olhando para esse banco de dados simples, com 5 tabelas, é possível a gente identificar aqui, ó, uma série de informações que seriam possíveis de serem avaliados. Por exemplo, vamos olhar para esse banco de dados aqui, se coloca no lugar do secretário municipal responsável pelo transporte público. Você precisa de estatísticas, de dados para tomar decisão. Vai chegar mais 20 ônibus novos. Onde você vai pôr esses ônibus? Que horário você vai pôr esses ônibus? Atendendo quais locais? Como é que você toma essas decisões? Para tomar essas decisões, nada melhor do que você ter esses dados registrados no sistema para você fazer um estudo. E nesse banco de dados nosso aqui, ó, por mais simples que ele seja, eu consigo saber, por exemplo, num determinado bairro, numa determinada rua, quantos embarques estão acontecendo. Os horários de pico. Então, isso facilita a gestão e facilita a tomada de decisão. Não só nesse exemplo. A empresa que toma decisões estratégicas sem conhecer profundamente as informações que tem nos seus sistemas, essa empresa tem uma grande chance de errar nas suas decisões. Afinal de contas, as informações que você tem armazenadas dentro do seu sistema revelam o comportamento dos seus clientes, o comportamento dos seus fornecedores, as preferências dos seus clientes.
E é com base nisso que você pode tomar boas decisões e aumentar ainda mais a qualidade do serviço ou a satisfação dos seus clientes. Ok? Bom, como eu disse anteriormente, eu imagino que a maioria de vocês aí está na reta final, estamos no último mês de aula, vocês devem estar aí apertados de tarefinhas, só de banco de dados mesmo, vocês têm um monte de projeto aí para fazer, para criar o banco de dados lá na conta do data center, inserir os dados, mandar o print para o monitor, então eu imagino que vocês estão bem atarefados. Então o que eu vou fazer? Para facilitar para vocês um pouco, eu vou pegar esse projeto que eu fiz no Workbank, vou mandar no grupo do WhatsApp, já para facilitar para vocês, e vou deixar o restante da tarde aí para que vocês possam trabalhar nessas atividades e colocar a vida de vocês em dia o mais rápido possível, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok, então vou encerrar aqui e daqui a um pouquinho eu já boto esse projeto lá no grupo do WhatsApp, tá?